Bom, então nessa aula aqui agora, né, na aula passada, a gente viu que como que a gente faz para estar recuperando os arquivos padrões ali do Foremost, né? Inclusive, uma coisa que eu não mostrei, que se a gente rodar aqui o man Foremost, a gente vai ter aqui o manual do Foremost, e uma das coisas que a gente vai ver são todos os formatos que o Foremost ele consegue estar recuperando, né? O JPEG, GIF, PNG, papapá. É muitos formatos, mas aqui ele não vai pegar todo tipo de arquivo. E pode acontecer, eventualmente, da gente precisar estar tentando fazer a recuperação de um arquivo mais específico, né? Então eu baixei aqui um exemplo de um arquivo que é esse arquivo FLAC aqui, né? A gente pode tentar dar uma olhada nele. É uma música, né? É uma música. E eu, inclusive, já joguei ele lá pro meu pendrive, né? Se eu rodar aqui, por exemplo, o Fdisk, tá aqui o meu pendrive, eu posso, inclusive, montar ele. Cadê? Essa daqui é a minha partição em questão do meu disco. Eu posso montar ela aqui só para vocês verem, né? Mount. Vou montar lá no MNT mesmo. Se eu der um ls, tá ali o meu arquivo dentro do meu pendrive, né? Então eu vou desmontar ele. O monte, né? O que eu tô fazendo? Tô louco. O monte MNT, desmontei o meu pendrive. Então, como que a gente faz para a gente estar fazendo essa recuperação de um arquivo que, por padrão, o Foremost ele não consegue recuperar, né? Para isso, a gente tem que entender como que o Foremost ele consegue estar recuperando qualquer tipo de arquivo. Se a gente der uma olhada nesse arquivo aqui, ó, etc Foremost, a gente vai ver o arquivo de configuração dele, né? E aqui ele consegue, a gente vai ver o arquivo de configuração para todos os tipos de arquivos. Então, por exemplo, GIF, JPEG, você repara que ele tem isso daqui. O que é toda essa linha aqui, toda essa bagunça aqui? Isso aqui nada mais é do que a assinatura do arquivo, né? Que é o que o Foremost ele verifica. Como assim? Se a gente der uma olhada aqui no nosso arquivo, no meu arquivo .flac, eu baixei ele aqui antes de mais nada, eu vim aqui no File Samples e peguei um arquivo .flac, mas você pode estar fazendo esse teste para qualquer tipo de arquivo. A gente tem esse arquivo aqui .flac. Se a gente der uma olhada aqui no xdump, eu posso tentar pegar um arquivo PNG, /home Messias Pictures, posso pegar esse golpe aqui, foto perfil, por exemplo, JPEG, né? Como que é o JPEG aqui? Olha aqui, isso aqui é a assinatura do JPEG. Se eu verificar aqui com o xdump, vou passar o traço C e vou especificar o arquivo, que é o foto perfil.jpg. E vou passar o pipe aqui, o head, para ele me mostrar só as primeiras linhas. Então, ó, aqui a gente tem a assinatura daquele arquivo JPEG. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, FFD8, FF, FFD8, FF, E0, 00, 10, 4A, 46, E0, 00, 10, FFD0, né? Enfim, mas aqui ele pegou só aqueles primeiros bytes, né? E aqui ele mostra outros, porque pode acontecer de ter outros tipos de assinatura. E se você der uma olhada, todos os arquivos vão ter também a sua assinatura. Então, tudo que a gente precisa fazer é modificar esse arquivo aqui, né, para que ele consiga recuperar um arquivo baseado em uma assinatura ali que a gente especificou. E esse número aqui é o tamanho, né, o tamanho do arquivo em bytes. A gente pode até converter isso daqui depois para a gente ver quanto que é cada arquivo, mas aqui a gente pode pôr o valor máximo. Isso daqui é o valor máximo do arquivo. Então, quando ele for, por exemplo, buscar um arquivo PNG, ele vai esperar que o valor, que o tamanho máximo daquele arquivo seja, vamos ver quanto que dá isso aqui? Muito pouco, 0.2 megabytes. É muito pouco. Mas a gente pode modificar isso aqui. O JPEG, por exemplo, já vai ser muito maior, né? Esse aqui deve dar uns 20 megabytes. Mas, enfim. Então, por exemplo, se eu voltar lá, tá aqui o meu arquivo, eu posso fazer a mesma coisa com ele, xdump, traço C, grandão, né?
Tem que passar o head, senão ele vai me mostrar o arquivo inteiro e não vou conseguir copiar o que eu quero. Pipe head, que aí eu pego só o início. Então, tudo que eu tenho que copiar é isso daqui, ó, porque isso daqui é a assinatura do arquivo. Então, qualquer formato de arquivo, né, qualquer extensão ali, na verdade, extensão não é o correto, né, mas qualquer formato de arquivo, eu consigo estar mandando o ForeMost, eu consigo estar ensinando o ForeMost para que ele faça a recuperação daquele arquivo. Então, é muito simples, né, eu posso simplesmente copiar isso daqui, vou lá no final do arquivo, inclusive está até aqui, ó, que eu estava fazendo um teste. Mas o que a gente vai fazer é simplesmente colocar o nome da extensão, no caso que a gente vai fazer a recuperação. O Y aqui, né, que é para estar habilitando ele. Eu vou colar toda essa saída e a gente pode até ver como que é o formato aqui, ó. /x, o caractere em ASCII, /x, ASCII. Então é só a gente formatar isso. Então, /x, /x, /x. Vou apagar esse espaço aqui também, porque não precisa ter ele. E aqui no meio, a gente vai colocar o tamanho máximo, né, que o ForeMost ele vai esperar que aquele arquivo tenha. Aqui eu posso pôr qualquer valor, né? Se eu der uma verificada aqui, esse meu arquivo ele tem 50 megabytes. Então eu vou colocar 60, mas aí vai de você colocar um valor que você já espera, né? Então aqui 60 megabytes seria os 6 seguidos por 7 zeros. Então 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou salvar o arquivo. Salvei o arquivo bonitinho e agora é só rodar o ForeMost novamente, né? Que ele vai estar conseguindo recuperar aquele arquivo. Se eu der o ls aqui, eu só tenho aquele arquivo, .fleck. Então é ForeMost, -i, especificar a partição que eu vou querer fazer a recuperação, né? Que no caso é a única que eu tenho aqui no meu pendrive, mas aí você vai marcar no disco que você está tentando fazer a recuperação. -o para especificar o destino dele. Eu vou marcar aqui que vai ser uma pasta chamada saída. Então, é isso. Então agora que eu vou deixar ele rodando aqui, isso aqui demora um pouquinho, finalizando eu já volto. Cara, aqui ele já finalizou e agora que eu reparei que a minha câmera ela ficou grandona a aula inteira. Eu espero, sinceramente, que isso não tenha atrapalhado, né? Senão eu vou ter que regravar tudo de novo. Mas aqui ele terminou, se eu der um ls aqui agora, eu vejo que eu tenho dois arquivos, né? Posso dar um ls aqui mais detalhado. E tenho aqui uma pasta, né? A pasta saída. Se eu der uma olhada lá dentro aqui, eu tenho a pasta FLAC e o audit.txt. Posso dar uma olhada aqui no audit.txt. Ele vai me mostrar que ele encontrou um arquivinho aqui de 57 megas, né? .fleck. O nome, como a gente já sabe, não é possível estar recuperando, porque ele não fica salvo. Enfim, acho que eu já expliquei isso na aula passada. Pelo menos eu espero já ter explicado isso na aula passada. Mas de qualquer forma, então, só para mostrar aqui que é o mesmo arquivo, eu vou dar um ch1 aqui, Messias, Messias, saída. Vou passar o -R de forma recursiva, né? E deixa eu ver se foi. Beleza. Agora eu posso estar entrando então com o meu usuário aqui normal dentro da pasta saída. Posso ir lá no FLAC e tá aqui o meu arquivo, né? Posso até tocar ele aqui pra gente ver se é ele mesmo. Bonitinho o arquivo FLAC. Então é dessa forma que você consegue estar manipulando o ForeMost para estar recuperando qualquer tipo de arquivo, né? Por exemplo, que não esteja ali por padrão. Então é só você fazer essa técnica que vai funcionar para qualquer tipo ali, para qualquer formato de arquivo.